Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste domingo nos convida à confiança em Deus e de tal modo somos sustentados por esta certeza da fé que enfrentaremos as dificuldades, as perseguições, suportando as injúrias, as provações deste caminho exigente, deste caminho que a fidelidade a Jesus nos pede. Todos os textos hoje falam deste combate por meio da fé. Na primeira leitura, nós encontramos o profeta Jeremias como um modelo do profeta sofredor. Jeremias, de todos os profetas, é aquele que experimentou a maior perseguição. Foi ele que, se tornando porta-voz de Deus, anunciou tantos acontecimentos que para os homens eram desagradáveis. E ele, por causa da verdade que anunciava, experimentou a solidão, o abandono, mas tudo por causa da palavra, tudo por causa da ação de Deus que lhe mostrava aquilo que ele devia anunciar. O texto começa justamente situando as dificuldades do profeta. Em meio ao medo e ao terror dos homens, em meio às injúrias e perseguições, o profeta prova a dificuldade. Nós dizemos hoje a cruz pesada. Mas é interessante como, apesar de todas as dificuldades, ele não deixa de confiar em Deus, nem deixa de anunciar com coerência e fidelidade. Eu gostaria de recordar 3 versículos. No versículo 11, ele afirma, neste contexto de solidão, de abandono, de desprezo, de desejo de matar, diz o profeta: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Depois o versículo 12, vejam como ele chama a Deus: o Senhor dos exércitos, que provas o homem e vê os sentimentos do coração. No versículo 13, ele proclama o louvor da confiança. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem. Então, meus irmãos, o lamento de Jeremias é bruscamente cortado por este louvor que proclama a certeza da presença de Deus, apesar do sofrimento, da compreensão
que tem que enfrentar, o profeta experimenta muito mais uma convicção, a certeza de que não está só. Ele confia em Deus, no seu poder, na sua justiça, no seu amor, e sabe que Deus nunca abandona os desprotegidos. Como ele mesmo diz, o Senhor salva a vida do pobre, ou seja, daqueles que não têm a quem recorrer, daqueles que não podem garantir amizades favoráveis. O Senhor inclina o seu olhar para aqueles que necessitam da sua força. Mas eu gostaria de, antes de passar para a segunda leitura, dois atributos curiosos desta primeira leitura. O Senhor é forte guerreiro. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Aqui a tradição da igreja nos ensina, sobretudo relendo o Antigo Testamento, que não se trata de um soldado, de um guerreiro qualquer, porque tem alguns soldados, alguns guerreiros, alguns lutadores que são medrosos mesmo, né? Que não tem muita coragem. Está na fila, né? Na igreja também tem essas coisas. Está lá na primeira fila, quando grita, né? Tem gente que só quando solta o foguete já pensa que foi tiroteio, já sai correndo. Frouxo não. Então não adianta ser um soldado sem coragem. Aí aqui a palavra é para demonstrar uma coisa: forte guerreiro, Senhor dos exércitos. A palavra da tradição é Deus chamado de Sabaoth, que significa Deus dos combates, Deus dos exércitos, Deus, mais ainda, das vitórias. Não é mais um, é o vencedor. Então Jeremias se vê, segundo a mentalidade dos homens e segundo a sua condição, ele se vê derrotado, mas nunca abandonado. E se não está abandonado por Deus, ele espera e confia que a vitória será dada por Deus. No texto da segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, nós encontramos um outro tipo de combate. O texto mostra como o pecado chegou até nós. O pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. Pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, e a morte passou para todos os homens. Mas o texto da segunda leitura mostra que nós não podemos ter medo desta morte, porque a graça de Deus não se compara ao pecado. Foi, diz o texto, de um modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância para todos. O texto nos mostra onde encontramos forças para lutar e apresenta uma oposição entre estas duas figuras, Adão e Jesus. Adão é a figura da humanidade,
Jesus, por sua vez, é Deus que se fez homem. Adão, a humanidade sem Deus. Adão é desobediência. Jesus é plena obediência ao Pai. Adão é pecado. Jesus é graça. Adão é o delito. Cristo, o dom. Adão é a morte. Jesus é a vida. Conscientes desta realidade de Deus, nós, que Deus nos oferece em Jesus, nós precisamos fazer um caminho e uma opção verdadeira por Jesus. Mas para que isto aconteça, nós precisamos temer a Deus. E temer a Deus nos leva a não temer nada mais. O texto do Evangelho está estruturado nessas duas verdades. Primeira verdade, não tenhas medo. E a segunda, temei a Deus. Versículo 26. Não tenhas medo dos homens. Não deixem de anunciar o Evangelho. E Jesus ainda diz, em cima dos telhados. Aqui nós sabemos que a comunidade, no tempo de que este texto foi escrito, já estava saindo das catacumbas e os cristãos tinham que enfrentar o mundo. No entanto, Mateus recorda o ensinamento de Jesus. Nada pode impedir o anúncio do Evangelho. Não tenhais medo dos homens por causa da verdade que vocês anunciam. Versículo 28. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Não deixem de gastar a vida. Não deixem de anunciar, de viver. Não tenham medo de perder por causa da vossa fé. Versículo 31. Não tenhas medo, vós valeis mais do que os pardais. Confiança absoluta em Deus. É Deus que cuida dos seus, Deus que escolhe e acompanha. Então a primeira verdade é esta: não tenhas medo. Jesus continua esperando que nós sejamos cristãos valorosos, homens e mulheres valentes, cheios de fortaleza. Mas entendam, não consiste em sermos violentos, não se trata de agressividade, mas se trata, se for preciso, deixar-se ferir e fazer frente aos critérios das opiniões dominantes. Deus espera de nós a coragem de permanecer firme na verdade. E é inevitável que esta verdade seja um incômodo para muitas pessoas. Por isso, o Senhor nos envia como cordeiro para o meio de lobos e nos ensina o texto do Antigo Testamento do livro do Eclesiástico. Aquele que teme o Senhor nada temerá. O temor de Deus liberta do medo os homens, porque nos faz livres. Recordem-se dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5.
Os apóstolos não cessavam de ensinar, de anunciar a boa nova de Jesus, o Messias. Foram perseguidos, maltratados, alguns presos, dispersos, mas eles voltaram cheios de alegria, porque foram dignos de ser perseguidos por causa de Jesus. O mundo precisa de cristãos corajosos. O mundo precisa da nossa coragem para acreditar no nosso Deus. Mas a esta realidade de não temer aos homens, o Evangelho nos propõe uma segunda verdade que ainda é mais importante: temer a Deus. Por que temer a Deus? Diz o texto do Evangelho de hoje: porque ele pode destruir a alma e o corpo no inferno. Alguém pode até me matar, mas só Deus me dará a vida verdadeira, a vida eterna. E usa uma palavra para mostrar como Deus cuida de nós com amor exagerado. Até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Quem teme a Deus não tem medo. O temor de Deus no Antigo Testamento é como o princípio da verdadeira sabedoria. Mas por que é o princípio da sabedoria? Porque nos coloca na nossa verdade. Nós não somos nem podemos nada sem Deus. Por isso, o temor de Deus coincide com a fé nele, com o sagrado respeito pela sua autoridade sobre a vida do mundo. Não ter receio de Deus equivale a colocar-se no seu lugar, a sentir-se dono do próprio nariz, dono do bem e do mal, da vida e da morte. Nós vivemos neste santo temor, ou seja, reconhecemos o nosso nada diante da força de Deus. Mas o temor, diz a carta de São João, nos tira do temor o verdadeiro amor. No amor não há temor, porque compreendemos que tudo está debaixo dos olhos de Deus e eu estou em suas mãos. Cristo é o meu defensor, o Espírito Santo é o meu advogado. Por isso, nós precisamos, por causa desta confiança em Deus, nos tornarmos testemunhas corajosas. Diz o versículo 27, dizei à luz do dia, proclamai sobre os telhados, ou seja, não tenha medo de viver a sua fé, deixe de ser covarde. É na luz do dia que deve resplandecer as nossas virtudes, o nosso seguimento a Cristo. Não é simplesmente ser cristão na igreja, não. Mas é viver de verdade a coragem daquele que experimentou a cruz. Viva a sua fé,
Enfrente a mentira com a verdade. Seja você uma luz no meio da escuridão. Não se deixe apagar, dominar pelas trevas do pecado e do mundo. Versículo 32, se vocês estão achando que eu estou exagerando, ainda vem mais. Declare-se a favor de Deus. Tem gente que só tem fé no domingo e agora com a pandemia nem no domingo pode ter. Que é quando botava uma roupa decente para ir à missa. Vive como se fosse, na minha terra diz assim, cão sem dono, que não sabe para que veio nem o que fazer. Declare-se a favor de Deus. Quem se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Gente covarde não entra no céu. Gente que não tem palavra, nem confia na palavra, também não chega lá. Não piorou tudo ainda não. Versículo 33. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A experiência, meus irmãos, é a experiência da cruz. Experimentamos de tal modo a presença de Jesus e Jesus crucificado, que a nossa vida deve ser sempre a vida de homens e de mulheres de fé. Como diz a palavra de Jesus, não temas, eu estou contigo. Aquele que caminha conosco é a nossa força. E nós que confiamos nele, não nos assustamos diante de nada, porque sabemos e experimentamos que estamos nas mãos de Deus. Sabemos que o mal e a morte não terão a última palavra. A última palavra é sempre de Deus. Não há nenhum poder neste mundo que possa enfrentar o poder de Deus. Não há estrutura, seja ela de que qualidade no que diz respeito às forças dos homens, que possam destruir aquilo que Deus edifica. Por isso, não tenhas medo. Fé não combina com medo. Confiança não anda junto do temor. Confiança nos leva a experimentar a força e por isso temor a Deus, aquele que é e que tudo pode. Por isso, eu queria terminar hoje com uma oração curtinha de São Francisco Xavier. Ele diz e nos ensina a rezar: ó Deus, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou condenar-me ao inferno, mas simplesmente porque sois o meu Deus. Eu não vos amo por causa do vosso céu, mas porque vós sois vós. Isto basta. Ou seja, nós vivemos desse Deus. E Deus realiza sempre mais a sua força, a graça do seu amor em nosso favor. Então, para quem está com medo, tem gente com medo até da pandemia, não é? Para quem está com medo essa semana, deve rezar o Salmo 68.
eu elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Peçamos a Deus que nos fortaleça para todo o combate e que a certeza de que Ele caminha conosco seja de fato a força para nos fazer autênticas testemunhas da Sua presença, autênticas testemunhas da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.